Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um assunto aqui meio polêmico para a gente pensar. Então, o que vocês acham? É mais difícil aprender um instrumento musical depois de adulto? Eu percebo que esse assunto vem de vez em quando nas minhas aulas. Pessoas que tinham interesse de aprender música quando eram mais novos e tal, e agora que estão mais velhos, ficam pensando se realmente vão conseguir aprender, né? Se ainda consegue aprender, porque é mais difícil, é mais fácil quando a gente é mais novo, quando a gente é criança. E daí realmente tem um aspecto que a gente pode pensar, entre vários aspectos, né? Eu vou trazer alguns aqui para a gente pensar. De fato, a criança ela tem uma neuroplasticidade maior para aprender conteúdos novos, né? Novas, um idioma novo, uma habilidade musical, alguma outra coisa. Enfim, isso é uma questão fisiológica, né? Inclusive porque o cérebro ainda está em processo de maturação de desenvolvimento, tá? Mas o que eu percebo para aprendizagem de instrumento musical? E olha só como que isso é diferente para cada área e para cada setor e para cada experiência de cada um também, de cada indivíduo, tá? Na minha experiência, eu posso dizer que isso é um mito, tá? Não, eu não estou falando que é um mito a neuroplasticidade, tá? Que isso é uma evidência científica, não tem que negar. Mas o que acontece? Qual que é a principal dificuldade que eu percebo, tá? Falando aqui de instrumento musical, violão, tá? Mas isso funciona para piano, para cavaquinho, para baixo, para o canto também, em alguma certa medida. Porém, para o canto tem algumas questões aí que diferem um pouquinho. Mas o que eu percebo que são as principais dificuldades, tá? Eu vou dar dois exemplos aqui. Por mais que a criança ela consiga aprender coisas novas de forma mais rápida, digamos assim, porque ela está no processo de desenvolvimento do cérebro que permite isso, né? Para ela é muito difícil a motricidade fina. Então, para um adulto é mais fácil tu conseguir fazer um acorde ali. O desconforto também não gera tanto problema, sabe? Para a criança é mais difícil. O acorde gera um desconforto ali, tem uma questão da posição dos dedos. Então, para uma criança mais nova, tipo até ali uns 9 anos mais ou menos, é muito difícil um instrumento de corda, por essa questão da motricidade fina, que não está desenvolvida completamente ainda, e por uma questão de desconforto mesmo. Até porque tem essa questão do estudo, né? Quando a gente fala de estudo de instrumento aqui, não estou falando de musicalização, tá? Que seriam aulas que utilizando elementos musicais para crianças, para desenvolver habilidades, né? Inclusive habilidades musicais. Não é isso, estou falando de aprendizagem do instrumento, tá? Então, para a criança é muito difícil esse processo inicial. Por isso que a gente nem sugere muito o violão ou instrumento de cordas para iniciar para a criança, né? Então, tem esse aspecto. Nesse aspecto, para um adulto é muito mais fácil. Então, conseguir colocar, articular os acordes, fazer, não dar tanta bola para o desconforto e continuar, né? Então, a gente tem um empate, digamos aí, 1-1, tá? Por mais que essas comparações aqui não fazem nem sentido, tá, pessoal? Eu só estou falando de um ponto de vista que eu vejo que é uma insegurança para pessoas mais velhas. Mas a gente não tem que ficar comparando esse tipo de coisa, tá? Mas, enfim, isso é papo para outro vídeo. Mas pensando aqui, vamos dizer que está empatado, então. Mas qual que é a dificuldade do adulto, então? Aí vocês podem falar que é uma questão óbvia e social, né? Que o adulto ele tem menos tempo sobrando que a criança, né? Então, porque ele tem um cotidiano de vida mais corrido, inclusive de gerir uma vida toda ali, né? De pagar conta, enfim. Isso realmente é um aspecto, né? Mas o que eu percebo nos meus alunos mais novos, aí até uma dica para os pais, né? A quantidade de aulas de coisas que estão sobrecarregando as crianças, né? Então tem crianças que têm uma rotina maior que a minha, assim, de faz aula de inglês, aula de música, natação, não sei o que, faz um monte de coisa. Então, enfim, né? Daí parece que não faz nada ao mesmo tempo, só para manter a criança ocupada. Isso é uma crítica que eu faço também. Mas voltando ao assunto. Realmente, essa questão do tempo para estudar é muito importante, tá? Para a aula de música. Mas não é o principal fator. O principal fator que eu vejo nas aulas para adultos são duas questões. Para uma criança que está começando o processo de aprendizagem no instrumento, se ela ficar 1 ano, 2 anos fazendo aula e desenvolvendo enquanto ela está fazendo isso, não existe nela uma autocobrança tão forte quanto no adulto. Né? O adulto, ele fica ali fazendo aula alguns meses, 2, 3 meses. Se ele viu que não está rendendo muito, ou que está com dificuldade e tal, ele já pensa o quê? Meu Deus, eu estou pagando a aula e não estou aprendendo. Então já tem essa questão que está internalizada na gente, né? De ter que render num tempo delimitado ali. Não, eu tenho que render tanto nesse tempo. Se eu não estou rendendo é porque eu estou desperdiçando alguma coisa. Então, o processo de aprendizagem que o adulto coloca para si mesmo é diferente. Então, ele não está ali no processo pensando que está desenvolvendo uma habilidade. Está pensando que ele tem que atingir um ponto
porque o investimento que ele teve ali tem que render aquilo, né? Percebo bastante essa ideia internalizada. O segundo aspecto que eu percebo bastante, tá? Essa questão de render e uma autocobrança, né? O que acontece? A criança, quando ela está fazendo o processo e na aula e aprendendo uma música nova, por exemplo, ela não tem um critério muito alto. Então, se ela está fazendo meio errado ali, ela está se divertindo, está tocando, isso eu estou generalizando, claro, tá, pessoal? Mas na maioria das vezes ela está tocando, se divertindo, e ela não está dando tanta bola para minúcias. E que o adulto, a gente com critério mais alto já está dando bola para essas coisas. Então, qualquer errinho ali, qualquer coisa, a gente já se desespera, já acha que está dando errado. Então, tem toda essa questão também de tu dar bola pro erro, né? Que eu sempre falo para meus alunos, não foca no erro. Na aula de música, o que a gente aprende? A primeira coisa que a gente aprende é que tu vai errar. Tu vai errar várias vezes. Isso é um processo. E isso faz parte, né? Então, a gente está muito acostumado a pensar o erro como algo ruim, né? No sentido até educacional, né? Então a gente marca o X, o vermelho é o erro e tal. E na música não, o erro não é o que mais importa ali naquele processo. O erro, ele só tá te mostrando alguma coisa que talvez tu não entendeu, né? Mas ele faz parte, tu tem que continuar apesar do erro, né? Enfim, é todo um outro processo quando a gente fala de música e erro, né? E o que eu percebo que para os adultos isso é uma questão bem relevante, tá? Então essas são questões que eu percebo, assim, que afetam bastante a pessoa que é mais velha e quer começar um instrumento, né? E tem uma outra questão também, quando a gente faz uma aula de música, uma aula de instrumento, de alguma forma a gente está se expondo ali, né? Então, tu tá ali com um profissional, normalmente eu trabalho com mais aulas individuais, né? Então, tu tá ali com o teu professor e tu tá errando, por exemplo, né? E tu tá mostrando para ele que tá errando, né? E, na verdade, na maioria das vezes ele nem tá se importando se tá errando, tá? Eu, pelo menos, não. Meu principal ponto do aluno é se ele tá entendendo o que ele tem que fazer. Se ele errar 300 vezes, para mim não faz diferença nenhuma. O importante é que ele está entendendo o processo que ele precisa fazer. Mas, enfim. Então, a gente, como adulto, tá me colocando aqui também, a gente tem essa questão com se expor, né? Então, eu vou me expor aqui para outra pessoa que vai me julgar, entre aspas, né? Então, vou mostrar minhas fragilidades, né? Então, o adulto, ele tem isso mais internalizado do que a criança. A criança ainda não felizmente, né? E infelizmente pela nossa sociedade que transforma isso em um problema, ela não tem essa questão de se expor tanto assim ao erro, né? Ela vai lá e tenta, vai e faz o processo. Então, ao mesmo tempo que esse é um vídeo para a gente pensar que não é que é mais difícil para te aprender quando tu é adulto, é que tem questões que estão mais internalizadas ali em ti que impedem tu de aprender qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, né? Ao mesmo tempo que esse é um vídeo para a gente pensar enquanto adultos aqui, no nosso processo de aprendizagem, é para a gente olhar também para o processo das crianças, como que elas fazem isso e de que forma a gente vai podando algumas coisas também delas, dessa questão que a gente percebe muito, né? Que a gente gosta de certa forma, mas é que a gente não se conecta com mais espontaneidade, a estar disposto a errar, né? Essa questão de se jogar, se colocar, e que isso faz parte do processo de aprendizagem. Eu estou falando muito sobre música, mas para tudo, né? Mas principalmente para música. Saber que tu vai errar, tu vai ter que arriscar e tu vai ter que se expor. Então, alguns aspectos só, né, da aprendizagem musical. Mas eu quero saber de você, o que você achou aí, que você já tentou aprender música depois de mais velho, o que tu acha, tá a fim de encarar isso. Espero ter ajudado um pouquinho, assim, com essas reflexões, pra gente pensar um pouquinho. Tem mais aspectos, né? Às vezes para cada instrumento é um pouquinho diferente, para o canto é um pouquinho diferente também, né? A gente tem própria acepção, outras coisas do canto ali que mudam um pouquinho. Mas eu espero ter trazido algumas questões para vocês pensarem. E coloque aqui no comentário o que vocês acham. E até a próxima. Tchau.